Nós vivemos justamente a mudança do modelo transacional de vendas para o modelo relacional de vendas. O modelo transacional, ele só visa preço baixo, prazo e etc. Né? Bonificação e etc. E geralmente alguém perde, alguém ganha. No modelo relacional, eu transfiro esses valores para programas que gerem ganha-ganha. Ou seja, que fique claro que cada um está ganhando. Não é uma questão de só eu ganho ou só o cliente ganha. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal, Abrindo a Caixa, onde a gente vai falar aí com o César mais uma vez, retomando os temas das lives e a nossa oportunidade de aprofundar o tema, tocar de uma forma descontraída. Tudo bem, César? Beleza, cara? Beleza, Mauro? Obrigado Tranquilinho. aí, cara. Acho que estamos tranquilaço. Cara, esse é um episódio que eu gosto bastante de fazer, porque durante as nossas lives ali, muitas vezes eu estou focado no material e também focado em não estourar o horário e etc. E ficam perguntas que acabam eu não conseguindo tratar durante a construção do material e que essa sacada da gente abrir esse novo fórum aqui para responder e para aprofundar, cara, está sendo um golaço, assim, os comentários e os feedbacks estão sendo muito legais. Então, estou empolgado, cara. Tudo certo, vamos nessa. Vamos nessa, então. Então, como sempre, a gente não ensaiou. As perguntas são de surpresa. Hoje a gente vai ver se o César é ou não é nível hard, né? Eu aposto que é. E a gente vai hoje de Shopability, né? A gente vai falar com o pai do Shopability sobre esse tema que a gente tocou numa das nossas últimas lives. Bom, vamos aos questionamentos aí que vieram da nossa audiência, né? O primeiro deles: de onde surgiu a ideia de usar o Shopability? Boa. Cara, eu acho que assim, toda construção, eu acredito bastante nisso, né, Mauro? Acho que quanto mais a gente estuda, mais ideia a gente tem, né? E, na verdade, não é... E muitas vezes está ancorado em conhecimento que a gente criou ao longo do tempo. Então, eu acredito que toda criação, na verdade, no final, ela acaba sendo uma cocriação, porque ela acaba estando ancorada em algumas coisas que tu já viu ao longo dos teus estudos e tal. E o Shopability, para mim, cara, ele nasceu de uma ideia, né, e muito ancorada na matriz BCG, né? Eu acho que a matriz BCG ela tem uma aplicação mercadológica para variação de produto, de cenário de mercado, né, para enfoque, etc. E só que eu senti uma necessidade grande, cara, ainda como executivo, para poder tomar decisões de investimento, de apoio à área comercial, de escolha estratégica sobre alguma ação de uma maneira racional, né? Porque, assim, acho que todo mundo que está na área comercial, ou que está em trade, ou está em marketing, ou está em vendas, tem seus orçamentos delimitados, né? E já desenhados e tal, e existe um teto. Só que a necessidade que o mercado te traz, muitas vezes, não respeita o teu teto, né? Então, acaba que todo o orçamento passa a ser curto em função das várias oportunidades que o mercado te apresenta. Então, a cada roteiro, a cada visita a campo que tu faz, a cada novo comprador que tu aborda, a cada nova categoria que tu lança, sempre gera novas oportunidades de negócio. Mas, de novo, muitas oportunidades de negócio sobre um prisma de um orçamento limitado, muitas vezes a gente acaba tomando decisões que são empíricas, são emocionais, são impulsivas, e eu sempre acreditei que tomar decisões, principalmente em relação ao investimento de um dinheiro que não é meu, que é da empresa para a qual eu estou trabalhando, etc., é muito arriscado e tem muita responsabilidade. Então, cara, dado esse cenário, o que eu comecei a analisar? Eu falei, bom, cara, eu preciso criar uma ferramenta que me direcione e que me mostre e que me dê razões alicerçadas em
em critérios padronizados e tal, para que eu pudesse minimizar a subjetividade dessas decisões. Então, foi por isso que nasceu o Shopability, né? Então, foi ao tentar equalizar as respostas, eu fui buscar criar padrões, criar indicadores, né? Criar pesos e criar aplicações que, na verdade, é um apanhado de uma série de outras ferramentas, né? O Shopability, então, ele é, como eu falo, é uma cocriação, porque acaba passando por conceitos de várias outras ferramentas, só que aplicadas para um fim específico, que é direcionamento de investimento, principalmente para o ponto de venda. Então, nasce dessa dor, nasce desse componente de conhecimentos que estão disponíveis no mercado, que foram, digamos assim, remodelados, redirecionados para atender esse fim específico, que é o direcionamento das ações comerciais e tudo que envolve a tomada de decisão das oportunidades do campo. Legal. E quem assistiu a live sobre Shopability sabe que ele é apoiado em uma série de indicadores, e esses indicadores eles precisam ser bem selecionados, né? Nas grandes empresas hoje, cada vez a gente tem mais indicadores e muitas vezes a gente não sabe para onde olhar ou por quem se orientar, e aí eu te pergunto, como é que eu posso priorizar alguns desses indicadores para pesar dentro do Shopability? E quem não viu a live e não está entendendo, eu recomendo que busque lá no YouTube, que as nossas lives ficam gravadas, né? E o conteúdo é compartilhado pelo Telegram também, e no final aí a gente passa os canais. Mas a pergunta é essa, cara, como eu priorizo os indicadores na hora de compor o Shopability? Legal, cara. Cara, eu acho que assim, existem vários caminhos para isso, tá, Mauro? Alguns mais completos e que eu diria até mais indicados, né? E também tem caminhos mais curtos e mais introspectivos, assim. Então, cara, se eu fosse para um caminho completo, a gente poderia trazer outras áreas, discutir os pesos de cada indicador dentro da estratégia, o que impacta mais, o que impacta menos, né? Ou seja, listar primeiro os indicadores, principalmente os que resultam em ações, porque muitas vezes o que eu percebo, Mauro, é que os indicadores, eles são escolhidos, alguns indicadores que tu não tem nenhum tipo de ação direta, né? Vou dar um exemplo. Olha, market share, né? Eu vou colocar como indicador o market share. O market share, tu não tem uma ação direta sobre esse indicador. Na verdade, tu tem uma série de ações indiretas, que podem ser o aumento do volume de vendas da tua categoria, o aumento de ações, o direcionamento, a maior distribuição dos teus produtos no mercado. Tem uma série de ações que, somadas, te geram aumento de market share. Mas o market share diretamente não é uma coisa que tem na tua mão, né? Então, a primeira dica que eu daria é direcionar dentro do Shopability indicadores que tu tenha algum tipo de gestão, né? Então, pode ser, por exemplo, a margem do pedido do cliente. Por que tu tem ação sobre isso? Porque no momento que tu fecha o teu pedido de vendas, tu tá aplicando um preço específico, num volume específico, num composto de mix específico, e alterar a margem do pedido é uma coisa que tu tem completa ação sobre, né, no momento de fazer o pedido. Ou ainda, quantidade de SKUs que um cliente possui do teu mix, né? Tu tem completa ação sobre isso, né? Tu pode ir lá e fazer uma negociação para aumentar o mix de produtos. Então, escolheria primeiro itens que tu tem ação direta, posso realizar um plano de ação e sair no outro dia tentar atuando para mudar o teu número. Então, essa é a dica número 1. Depois de elencar todos esses possíveis cenários, é legal colocar num painel e começar a colocar em ordem de prioridade o que é mais e menos importante. Tu vai ver que muitas vezes tem itens que se complementam, que às vezes tu acaba dizendo assim, cara, mas se eu mirar nisso aqui, eu vou atingir isso aqui também, então vou focar esse e vou tirar esse da linha. Então, tu faz um lift ali dos teus indicadores, assim, cara, eu vou focar nesse, priorizei os indicadores, e aí um exercício que pode ser feito em grupo, como eu falei, de uma maneira mais completa, tu pega mais visões, etc., e pega um alinhamento de grupo, multi-área, multi-departamento, esse seria mais completo. Ou, caso isso esteja muito distante, ou possa gerar uma burocratização da implementação da ferramenta,
faz isso de uma maneira introspectiva, ou seja, vê como isso impacta na tua carteira, no teu resultado, né? E aí, com isso, faz esse mesmo exercício, elenca, prioriza, e quando tu chegou nos 3 ou 4 indicadores, não mais do que isso, 3 ou 4 indicadores, que sejam esses mais prioritários, faz o exercício da base 100, né? Se eu tivesse 100 pontos para distribuir nesses 4 caras aqui, qual que receberia mais pontos? Não, olha, esse aqui é mais importante, porque, cara, se eu focar em cima da margem, eu vou gerar mais resultado, ou se eu focar em cima do mix, da distribuição de mix, eu vou ter mais margem. Então, tu vê qual é o que te traz mais benefícios imediatos, coloca mais moedinhas nesse potinho, né? Então, pega lá do 100 e coloca, cara, esse aqui ele significa 40 do 100, esse outro aqui significa 25, esse outro significa 30, né? E assim por diante, esse aqui significa 5. Fechou o 100, né? Fechou os 100 pontos, hierarquiza ele, e aí o que eu faria como desdobramento, né? Criaria pelo menos 2 ou até 3 escalas, né? Ou seja, aquele item que tem 40 pontos no máximo, vai ter que pensar o seguinte, cara, o que é o bom, o que é o aceitável, o que é o bom, o que é o ótimo, né? Então, assim, se o ótimo é 40 pontos, o que é o ótimo? Olha, se o cara tiver mais do que 30, eu tenho lá 50 SKUs para vender. Se o cara tiver 40 ou mais SKUs, eu acho que ele está ótimo. Então, eu vou dar 40 pontos. Entretanto, se ele tiver de 30 a 40 SKUs, eu vou dizer que tá bem, e eu vou dizer que em vez de 40, ele vai ganhar 25 pontos. Né? Mas se eu tiver um cliente que ele está entre 15 e 30 SKUs, por exemplo, eu vou dar 15 pontos para ele. E quem tiver abaixo disso, 0. Né? Então, tu vai criar essas escalas, né? Vai criar essas escalas por indicador, né? Onde onde tem uma escala ótima, que vai fechar 100%, uma escala boa, que vai fechar uns 60%, e uma escala aceitável ali, que vai fechar uns 40% mais ou menos. Então, tu distribui tudo isso, e aí, a partir disso, tu analisa a tua carteira sobre essa pontuação, sobre essa ótica. Né? Então, é mais ou menos nessa condução que eu acredito ser o mais prático aí para poder desenvolver esse exercício dentro da tua carteira. Legal. E aí, cara, lá dentro do Shopability, a gente, com o cruzamento de dados, a gente termina dentro de uma matriz de 4 quadrantes, né? E aí eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho mais o que é cada um desses quadrantes, porque lá na nossa live ficaram alguns questionamentos e foi cíclico, assim. Várias pessoas perguntando, tá, mas para qual quadrante eu preciso dar mais importância e em que momento? Na verdade, assim, os quadrantes é onde o empírico ele deixa de existir, né? Então, assim, toda decisão que tu for tomar, ela vai ser tomada e ancorada e amparada racionalmente pelos quadrantes que tu colocou teus clientes. Os quadrantes, eles nada mais são do que uma adaptação, como eu falei, da matriz BCG, né? Onde num dos eixos, no eixo horizontal, ele vai de 0 a 100, que é a pontuação do Shopability, e no eixo vertical vai de 0 até o maior faturamento de cliente dentro dessa linha de faturamento. Então, o que vai acontecer? O cliente que tiver maior Shopability, maior faturamento, ele vai automaticamente para o quadrante de ouro, né? O quadrante diamante, lá, melhor dizendo, um quadrante que é o suprassumo, que é, digamos assim, para onde nós gostaríamos que todos os clientes fossem, por mais que a gente saiba que isso não é realidade, mas assim para onde nós estamos indo, né? O nosso objetivo está lá, é para lá que a gente quer levar os clientes. Então são os caras que têm maior Shopability, ou seja, que atendem de uma maneira mais plena na coluna ótimo todas as pontuações que tu elencou sobre o que é ser um excelente cliente e ainda compram muito, né? Esse cara que é o suprassumo, eu chamo que ele está num quadrante de blindagem. Por que blindagem? Porque esse cara tem uma relevância estratégica para a tua carteira gigante. Né? É um cara que te traz muito resultado, que te traz muito tudo que tu precisou, tudo que tu colocou lá, e ainda te traz muito faturamento. Então, esse é o cara que, em tese, ele deveria receber tudo que tu pode oferecer para ele. Né?
Se a gente for fazer uma analogia, é como se isso fosse o mapa das companhias aéreas com a pontuação das milhagens, ou ainda um mapa dos bancos em relação à classificação dos seus clientes, né? Ou seja, quem é o meu cliente private, quem é o meu cliente personalité, quem é o meu cliente, né, Uniclass, lá, usando as nomenclaturas do Itaú, né, para poder exemplificar, mas e quem é o meu cliente que só tem a conta poupança ali aberta, né? Só tem uma conta salário para receber. Então, eu vou ter clientes que eu vou ter que desenvolver, ajudar eles a se desenvolverem, e tem clientes que eu vou ter que blindar para que o Bradesco não venha aqui e me roube o cara, né? Eu tenho que oferecer o máximo de benefício para o cara para eu manter ele na minha carteira. Então, é por isso que eu chamo de blindagem, esse quadrante principal. O quadrante logo abaixo, que é o quadrante onde tem muita qualificação, ou seja, esse cara tem muito potencial, ele tem todos os critérios lá em cima, só ainda não fatura muito, eu chamo de quadrante de foco em sellout, né? Ou aumento em sellout, que é o quê? Que é o cara que basicamente ele está cumprindo tudo que eu preciso de um cliente. O que falta para ele é aumentar a venda e aumentar a compra. Então, qual é o foco que eu vou dar? Eu vou dar foco em criar ações para que esse cara aumente o faturamento dele comigo, né? Pode ser que ele chegue num teto e está tudo bem, né? E está tudo bem se ele nunca ultrapassar a barreira e nunca for para a blindagem, porque ele não tem o potencial de faturamento dele é menor do que aquele cara que está lá em cima e que puxou a régua para cima, está tudo bem. Só que também eu consigo entender que, mesmo assim, eu não posso tratar os dois iguais, porque um me traz muito mais resultado que o outro. Mas eu estou ali, aumentando ele, trabalhando ele, dando todas as ferramentas para que ele se desenvolva, né? E trazendo projetos muito nesse enfoque e, claro, gerando muito benefício para esse cara, porque esse cara me traz muito benefício. Agora, se eu for para o outro lado do quadrante, onde eu tenho pouco shopability, onde a minha pontuação de shopability é baixa, eu tenho um quadrante lá em cima que eu chamo de plano de melhoria, né? Que é um quadrante onde o cara ele compra muito, ele tem muita relevância no meu faturamento, no meu fechamento de mês. Esse cara ele é muito importante para eu bater a minha meta. Só que esse cara precisa ainda muita coisa para virar blindagem. Que é um cara que precisa, nesses exemplos que eu citei ali, caso sejam os seus critérios, aumentar mais o mix, melhorar mais a margem. Então, quando eu for fazer uma ação para esse cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque eu ao olhar o gap do meu shopability, eu já sei qual é o tipo de ação que eu tenho que fazer para aumentar esse cara e fazer ele andar para a direita. De novo, tentando fazer ele chegar ao máximo para lá. Pode ser que ele não chegue? Pode ser que ele não chegue, mas está tudo certo. Eu vou começar a jogar esse cara ao máximo para lá. Agora, tem muito cliente que não me gera muito resultado de faturamento, que não me gera pouco resultado de itens estratégicos, né, que compõem o shopability. E, às vezes, Mauro, e aí está a loucura desse exercício, são os clientes que mais pedem coisas. E são os clientes que a gente mais faz, porque, cara, é o cara que mais grita. E aí, como a gente atua no empírico, muitas vezes a gente, na verdade, atende quem grita, né? O velho é aquele quem não chora não mama, né? Mas muitas vezes o cara que chora é o cara que está lá bem pequenininho, que não tem um resultado prático. Ele está pedindo, porque ele quer alguma coisa e não sabe nem o quê. E aí, no empírico, às vezes, tu atende isso sem nenhum critério. Então, quando tu habilita uma matriz como essa, cara, tu vai ver que tu vai deixar de colocar dinheiro bom em lugar ruim, tu vai transferir o teu dinheiro bom para lugar bom, e o principal, naquele cara que ainda não tá bom, tu sabe exatamente o que precisa fazer para ele ficar bom. E aí tu pode, inclusive, usar isso para ele e mostrar para ele o seguinte, cara, tu quer entrar antecipadamente no teu check-in, tu quer poder usar mais 30 quilos na tua bagagem para viajar, tu quer ter desconto em antecipação, tal, tu quer ter todos esses benefícios, velho, é só tu fazer isso, que tu vem para cá. Não é empírico, não é porque eu gosto mais de ti, eu gosto mais do outro, não tem nada a ver. Tem um critério, né? Eu adotei esse critério e se tu seguir, eu posso, inclusive, criar, é por isso que eu chamo de plano de ação e revisão lá embaixo, que tu pode sentar com o cara, mostrar para ele o que ele precisa fazer para aumentar, inclusive vinculando percentuais de investimentos diferentes por quadrante, porque aí tu já coloca uma cenoura, é exatamente como o banco faz.
Cara, se tu for personalité, as tuas milhagens do cartão de crédito vão ser maior do que o cara que não é, né? Então, o racional, ele é claro. E pegando a gente que tem conta em banco, cara, se eu tenho um cara lá que tem uma conta que é mais power que a minha, e o cara ganha mais pontos do que eu, por mais que eu fique, tá, cara, pô, eu queria tanto ganhar aquela pontuação, pelo menos eu entendo por que ele tá ganhando mais. E eu não acho que existe um favorecimento nem nada disso. Cara, são critérios que o banco adotou, e se eu quiser seguir nessa trilha e desenvolver e ganhar mais benefícios, eu também tenho que entregar mais, e aí a gente acaba traduzindo, Mauro, um outro conceito, que também não fui eu que inventei, mas que eu co-criei dentro dessa plataforma Shopability, que é o seguinte: nós vivemos justamente a mudança do modelo transacional de vendas para o modelo relacional de vendas. O modelo transacional, ele só visa preço baixo, prazo e etc., né? Bonificação e etc. E geralmente alguém perde, alguém ganha. No modelo relacional, eu transfiro esses valores para programas que gerem ganha-ganha. Ou seja, que fique claro que cada um está ganhando. Não é uma questão de só eu ganho ou só o cliente ganha. Tem que ser uma métrica justa, aonde o próprio cliente possa enxergar essa métrica e falar, cara, entendi, vamos pensar em algumas ações para que eu possa melhorar o meu score junto a vocês, e aí, com isso, consequentemente, tu aumenta todas as tuas vantagens de ser meu cliente. E, cara, de novo, voltando ao início do nosso papo, o principal, tu acaba com um fator empírico para a decisão de investimento. Bacana. E aí, cara, a gente chega numa última pergunta que até eu acho que ela fecha muito bem, porque depois de um pouquinho mais de uma hora de conteúdo e mais essa nossa abertura de caixa de ferramentas aqui, amanhã tá todo mundo querendo botar o Shopability na rua, né? E aí eu te pergunto, cara, o que tu destacaria como ponto de atenção para quem quer botar o Shopability valendo amanhã já na empresa? Cara, boa pergunta. Eu acho que a principal questão, Mauro, é escolher bem os seus indicadores, priorizar bem os seus indicadores, criar escalas que façam sentido, que sejam coerentes, tá? Valida isso com algum colega, né? Explica a ideia para ele, pega uma opinião diferente para daqui a pouco ajustar bem o teu indicador. Feito isso, roda no Excel esses critérios, pontua teus clientes e cria matriz no próprio Excel num gráfico de dispersão, tá? Eu faria isso. A segunda questão que eu faria para potencializar ainda mais a implantação é criar os gatilhos de investimento, percentuais de investimentos diferentes por quadrante, e tipos de ações, e tipos de materiais, e tipos de ofertas diferentes por quadrantes, para criar o teu plano de milhagens, né? O que o cara que está lá em cima ganha mais, o que o outro ganha menos, e assim por diante. E com isso bem feito, cara, é baixar a cabeça e sair executando. Para mim é isso. Show de bola! A gente vai ficando por aqui, então. Eu lembro a todo mundo que o Caixa de Ferramentas é 1 para 1, é uma live, uma abertura de caixa. A gente vai abrir aí as ferramentas e vai sempre debater num clima mais aberto e mais amplo. E quem quiser mais conteúdo, né, César, tem muito mais. Busca lá na bio do César no Instagram, @CésarDuro. Tem o link para muito mais conteúdo. Tem lá o link para o canal do Telegram, onde a gente compartilha lá muito mais conteúdo no final das nossas lives e ao longo da semana. Recados finais? Cara, obrigado a todo mundo que manda as perguntas. Então, assim, por mais que existam algumas perguntas que ainda não foram respondidas, tá vendo essa live que gerou esse conteúdo aqui e gerou mais dúvidas, cara, não precisa parar por aqui. Tem o próprio YouTube, onde tu pode colocar teus comentários, e a gente está sempre atento ali para responder tudo que está sendo colocado ali. Então, se mesmo durante a aula e mesmo durante o abrindo a caixa, tu ainda ficou com alguma dúvida, e eu tenho certeza que vai gerar mais dúvidas, ainda mais quando for colocar a mão na massa, vai lá nos comentários do próprio vídeo do Shopability, coloca tuas dúvidas, que vai estar todo mundo atento ali para poder te responder. Então, cara, obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, obrigado a todo mundo que ainda vai mandar.
novas perguntas e a gente está aqui para desenvolver cada vez mais conteúdo de valor que gere eficiência prática no dia a dia de vocês. Valeu! Valeu, um abraço!